alunos, cheguei aqui com a aula 11.1, mas desde já gostaria de mandar aquele abraço, aquele alô para todos os professores presenciais, é isso mesmo, e para você também, aluno que está aqui interagindo comigo, conosco, da biologia, está falando, então um grande abraço e vamos começar a aula 11.1. Lembrando, pessoal, que vocês já estão estudando o quê? Os reinos. Então, a gente já viu o reino Monera, o reino Protista, o reino Fungi, o reino Plantae e agora na aula 11.1 a gente vai estudar sobre o reino animal. Lembrando aqui que essa aula, gente, são características gerais desse grande grupo. O que será que esses seres, eles têm que os outros seres não têm? Por que eles são enquadrados nesse grande reino Animalia? Então é isso que a gente vai ver agora. Vou pedir agora para o meu diretor cortar para a telinha, isso aí. Então é aula 11.1, eu, professora Laísa, Tabita e professor Jefferson. Então vamos lá, Biologia, Reino dos Seres Vivos, parte 3. É isso mesmo, pessoal. Nessa aula a gente vai estar estudando sobre essa diversidade aqui, né, do reino animal ou animalia, né? Vocês vão estar vendo ali, vou mudar aqui logo essa canetinha, vocês vão estar vendo, né, esse grande reino e as características. Olha aí, gente, reino animal. Né? A gente já tem aí de cara aí a imagem de uma onça, né, representante aqui do Brasil, que a gente encontra aqui no Brasil. Então, vamos lá, vamos prosseguir agora, tá? E vamos ver o que esse reino tem de diferente, de características. Então, o reino Animalia, ele vai ser definido segundo características comuns, ou que, professora, a todos os animais que estão enquadrados nesse reino aqui. Então, quais seriam essas características? Então, são seres, pessoal, eucariontes. Olha aí. Vocês já têm essa definição do que é um ser eucarionte, certo? Mas é sempre bom a gente está o quê? Relembrando. Um ser eucarionte é aquele, pessoal, que vai ter o seu material genético, o seu DNA, né, definido por uma membrana nuclear. Então, a gente fala, né, que é uma célula com definição da membrana nuclear, com núcleo celular. Então, esse material genético ele vai estar armazenado dentro dessa célula através do núcleo celular. E mais um ponto aí, né? Quando a gente fala de célula eucarionte, além dessa questão do núcleo celular, que vai estar armazenando o DNA, ela vai apresentar, pessoal, um metabolismo próprio. Isso quer dizer o quê? Que essa célula, ela vai ter organelas citoplasmáticas, né? Que vão exercer as mais variadas funções, seja ela de respiração celular, dentro da célula, vocês vão ter o aprofundamento melhor, né, da célula nas próximas aulas ali, né? Então, a gente vai ter aqui, eu estou só falando um apurado, como eu falei para vocês, de características gerais, né? Então, só finalizando aqui com relação à célula eucarionte, ela vai ter, gente, esse aparato de organelas que vão estar o quê? Ajudando elas no seu metabolismo. Um outro ponto aqui, gente, com relação a características comuns, é que o reino Animalia ele vai apresentar como característica seres multicelulares ou pluricelulares, que nada mais é do que seres formados por muitas células, né? Nós aqui, seres humanos mesmos, nós somos o quê? Nós fazemos parte do reino animal e nós somos formados por trilhões e trilhões de células, isso mesmo. Além disso, né, são seres heterotróficos. Vocês viram com a professora Tabita do reino Plantae, não viram? Que são seres o quê, gente? Autotróficos. Quando eu falo de seres autotróficos, eu estou falando de quê? De seres que têm a capacidade de produzir, vamos lá, meu diretor, sair. Quando eu estou falando de ser autotrófico, eu estou falando de ser que tem a capacidade de estar produzindo seu próprio alimento. É o caso que acontece, por exemplo, dos vegetais, que através da energia solar, ele consegue absorver essa energia e transformar ela em compostos orgânicos. Eles têm essa capacidade. Nós, que
fazemos parte do reino Animalia, os animais de uma forma geral, que compõem esse reino, são o quê? São heterotróficos ou heterótrofos, né? Isso quer dizer o quê? Que a gente não tem essa capacidade de produzir o nosso próprio alimento. As nossas células não têm essa capacidade. Então, a gente precisa desses compostos orgânicos. E que seria, professor, esse composto orgânico? Exemplo bem clássico, o açúcar, moléculas de açúcar, que fazem parte, né, do nosso corpo, né, proteínas, né, através da alimentação, quando você ingere aí carne, digamos assim, né, a carne, ela é rica em proteína, né, o brócolis, ali você vai estar o quê? Ingerindo esses compostos através da assimilação do processo digestório, você vai estar ingerindo aqueles compostos. Então, nós não conseguimos fabricar o nosso próprio alimento, nós somos heterotrófos. Meu diretor, vamos voltar agora para a telinha. Isso aí! Olha que bacana, eu gostei desse design aí. Voltando para a telinha. Mas, né, como eu falei, né, podemos encontrar exceções em funções de fatores diversos. Isso mesmo, como a adaptação de organismos a meios de vidas especiais. E vamos ver alguns dos exemplos, né? Até então eu falei o quê? Que nós não somos, né, nós não somos capazes, né, de fabricar o nosso próprio alimento, né? A gente não consegue ficar no sol e ali fazer a fotossíntese e obter moléculas orgânicas, né, compostos orgânicos. Mas a gente tem algumas funções, fatores diversos e exceções dentro do grupo do reino dos animais, Animalia. Então, vamos a algum exemplo aí, professora. Como exemplo, né, nós temos os endoparasitas. Endoparasita, pessoal, nada mais é que é um tipo de parasita que se aloja no interior do corpo hospedeiro. Então, endoparasita, quando a gente fala de endo, né, essa palavrinha aqui, é um parasita, que pode ser um verme, um exemplo aí, né? Um verme que vai se alojar dentro de um hospedeiro. E isso quer dizer o quê, gente? Que perderam a capacidade de ingestão de nutrientes e eles obtêm esses nutrientes através da absorção direta dos líquidos do corpo dos organismos parasitados. Vou dar um exemplo aqui da Ascaris lumbrigoide, né, que vai viver aí no intestino, muitas vezes, né, quando a gente ingere alimentos contaminados, mal lavados, a gente pode estar contraindo esse tipo de verme, né, a lombriguinha, né, que muitas vezes eu tô falando nome científico, mas seriam as lombrigas, tá, pessoal? Então, a lombriga, ela vai ser o quê? Um parasita, um endoparasita. Um endoparasita por quê? Porque ela vai estar se alojando na parede do intestino e, só recapitulando aqui vocês, né, o que acontece no processo da digestão? Você vai ingerir seu alimento, vamos lá, ingerir o alimento, mastigou, ele vai passar pelo esôfago, vai cair ali na boca do estômago vai acontecer mais um processo digestório até chegar no intestino. É no intestino que acontece o quê? A absorção dos nutrientes do alimento que a gente ingeriu. Então, o verme que está alojado naquela parede, na parede do intestino, ele vai ter essa capacidade de estar absorvendo diretamente esses líquidos que a gente ingeriu e vai estar, digamos assim, roubando os nutrientes dos alimentos que a gente acabou de ingerir. Por isso que a gente fala, né, que é um parasita, um endoparasita. Ok? Então, é o exemplo aí da Ascaris lumbrigoide, das lombrigas. E tem só a lombriga, professora, de verme, de parasita. Nós temos a Taenia solium, né? Também é um outro tipo que causa teníase, que é um outro tipo de verme também, que pode estar se alojando no intestino. Também tem a ver com a questão da carne mal passada, tá bom? Prosseguindo aqui, tem animais que ficamos em dúvida se são peixes, aves ou até mesmo mamíferos, né? Vamos ver aqui essa curiosidade. É isso mesmo. Prosseguindo aqui,
a gente tem duas imagens, gente. O que vocês estão vendo aí? Né? De cara aqui, vou apontar aqui, a gente tem um onitorrinco, é isso mesmo, gente. O onitorrinco, ele é um mamífero, né? Ele está dentro do grupo, ele está dentro do reino animal e está dentro do grupo dos mamíferos. Quando eu falo grupo dos mamíferos, eu estou falando de quê? De animais, mamífero já está falando, né? Animais que vão apresentar a glândula mamária, né? Dentro do reino animal, nós temos várias classificações desse diverso grupo, desse grupo que é gigante. Então, nós vamos ter os ornitorrincos, que é esse exemplo aí que vocês estão vendo na imagem, que são animais, pessoal, que têm um hábito semi-aquático, isso mesmo, né? E eles têm uma característica, eles são carnívoros, isso quer dizer o quê? Que a forma de eles se alimentam, né, de outros animais, da carne de outros animais. E uma característica que é bem interessante desse grupo, por isso que vem aquela pergunta, será que é ave, será que é peixe? É que eles são considerados ovíparos. Vou até escrever aqui, né? Ovíparos. Isso quer dizer o quê, professora? Animal ovíparo. Mesmo ele estando dentro do grupo dos mamíferos, ele tem uma característica. Qual característica é essa, professora? Ele põe ovos. Por isso ele é considerado ovíparo. Então ele seria uma exceção ali dentro do grupo, né, dos mamíferos. E ele tem outra característica aqui, se você for ver, né, o bico dele lembra um pouquinho daquele bico da ave, né, de pato. Então pode estar confundindo, né, alguns que vêm aí, né? O que é? Mas tem um bico do pato. Não, mas é um mamífero. É considerado um mamífero. Ele faz parte do grupo dos mamíferos. Além do ornitorrinco, a gente tem essa outra imagem aqui. Deixa eu apontar aqui para vocês. Essa imagem aqui é a imagem de um hipopótamo. Assim, pessoal, como o ornitorrinco, ele é um animal semiaquático. E ele vai viver aonde? Próximo às margens dos rios, tá bom? Porque ele vai apresentar esse hábito, que também, né, é uma característica desse grupo. Prosseguindo aqui, né, dentro do grupo do reino Animalia, nós temos os pinguins, isso mesmo, os pinguins, pessoal. Eles estão inseridos no grupo das aves, isso mesmo. Eles são aves, deixa eu colocar aqui. São aves e eles vão ter algumas características, né, exclusivas que fazem parte desse grupo, que tem a ver com a questão das penas. Um outro ponto, né, que esse grupo tem, que é uma exceção, assim, quando a gente pensa, né, na maior parte das aves, é que os pinguins, eles não voam. Isso mesmo, assim como as galinhas, né, que fazem parte do grupo das aves, os pinguins eles não voam, então é mais uma característica. Eles têm uma grande capacidade de natação, né? Se vocês observarem, quem gosta de assistir aqueles documentários de animais, eles têm esse formato desse corpo fusiforme, que a gente poderia dizer, ele ajuda muito esses animais a nadar. Seria, assim, uma adaptação excelente para o tipo de modo de vida desses animais. Então, é mais uma característica. E uma outra coisa que os pinguins têm, né, dentro desse grupo deles, é o cuidado parental, um cuidado com a sua prole. É mais uma característica desse grupo dos pinguins, né? Eles têm esse cuidado, eles cuidam, eles têm essa capacidade, né? Quando está muito frio, assim, vocês podem ver quando aparecem aqueles documentários, muitas vezes, né? Eles estão sempre em bando. E, assim, uma outra característica, né, que esses animais, eles têm um parceiro para a vida inteira. Eles não... Podemos dizer que eles são aquele tipo de animal que é fiel um ao outro. Então, o parceiro, ele acompanha a sua parceira a vida toda,
né? Eles são fiéis, isso mesmo. Um pinguim com outro pinguim, são fiéis, né? O pinguim macho com a pinguim fêmea, tá bom? E com relação, já que a gente está falando aqui dos animais, né, de uma forma geral, no tamanho, os animais, eles variam muito, isso mesmo. Alguns, eles são considerados, né, de pequeno porte ou de porte pequeno, que é o caso do mosquito, das sanguessugas, das pulgas, do piolho, aí por aí vai, né, gente? Tem muito exemplo aí, né? Então, outros já são considerados de porte médio. Quais são, professores, considerados de porte médio? Exemplo, né, gente, é o sapo, cachorro, tamanduá. São os animais que são considerados de porte médio. Com relação ao porte grande, nós vamos ter os bovinos, os elefantes, né? Eu posso até colocar aí girafas, né? E também as baleias, né? Esse é mais um outro ponto com relação à estatura, ao tamanho, né? E assim, gente, tem animais com relação ao quantitativo de patas, né? Pode ser bastante variável de acordo com a espécie, né? Com o grupo que se encontra. Alguns, eles não possuem patas. Isso aqui, pessoal, a gente olha assim, né? Deixa eu apontar aqui para vocês que eu estou falando aqui, mas é interessante apontar aqui com essa setinha. Isso aí, gente, são esponjas. Elas vivem no mar, em ambiente marinho, tá bom? E a gente olha assim, parece uma coisa calcária, não parece uma pedra, né, que se formou, mas não, gente, são animais, né, são considerados animais, fazem parte do reino Animalia, são animais bastante simples, que têm a capacidade de filtrar essa água e através das partículas que estão dentro dessa água, eles conseguem se alimentar, tá bom? E fazem parte do grupo, né, das esponjas, dos poríferos, que mais para frente, lá para o segundo ano, vocês vão ter um estudo melhor sobre eles. E óbvio, né? Então, alguns não vão possuir patas, no caso das esponjas e também das serpentes. Olha aqui a imagem dessa cobrinha aí. Isso mesmo, gente. Prosseguindo aqui, né? E no caso aqui da serpente, o que acontece com a serpente? Ela vai rastejar, ela rasteja, né? Ela tem esse mecanismo aí. Mais outros aqui, já que a gente está falando de animais que não possuem patas, vamos ver agora os que vão possuir, né? Nós vamos ter aqui o exemplo dos animais que possuem duas patas. Professora, dá o exemplo aí, né? No caso das aves e morcegos. Lembrando aqui, pessoal, os morcegos, eles fazem parte do grupo dos mamíferos. Então, eles são os mamíferos que voam. Morcegos são mamíferos que voam, né? Então, existindo também os que possuem quatro patas, no caso da girafa, do próprio boi, da vaca, do cavalo, né? Aqui é só para dar um exemplo aqui da diversidade, né, do reino animal. Outros animais, eles possuem 6 patas, são pares, né, de patas, como é o caso dos insetos, né? E nós temos aqui, no caso, 8 patas, no caso da aranha, caranguejo, mariposa, ou mesmo inúmeras patas, tal como a centopeia. Vocês vão estar vendo na próxima imagem, vocês vão estar vendo a imagem da centopeia, que é um animal de corpo bastante segmentado. Olha aqui, gente, a imagem da centopeia, né? Ela tem esse corpo bastante segmentado. Olha aqui são todos segmentos. Para cada segmento desse, ela vai possuir, gente, um par, olha aqui, vamos lá, um par de pernas. Vamos ver, será que apareceu aí? Para cada segmento, ela vai possuir um par de pernas, isso mesmo. E assim, já que a gente está falando da diversidade, né, dos animais que fazem parte desse grande reino, vale destacar aqui também, tá bom? Que os peixes, no caso dos peixes, né, eles têm corpos cobertos por escamas, assim também como os répteis, né? Quem já pegou de repente numa cobra deve ter sentido, né, essa cobertura aí, né? No caso dos anfíbios,
essas estruturas são ausentes. E assim, gente, de acordo com o ambiente que esses animais vivem, ou o modo de vida deles, tá bom? São tudo adaptações. Então, assim, eu vou pedir para o meu diretor, espera um pouquinho, que eu já estou chegando aqui na frente, isso mesmo. Né? Eu vou pedir aqui para o meu diretor colar aqui em mim. Então, assim, os peixes, de acordo com o modo de vida onde esses animais vivem, eles vão ter o quê? Adaptações. Os peixes, eu nem preciso falar, né? Eles vivem aonde? Em ambiente aquático. Então, aquela forma daquele animal, né, aquele corpo fusiforme, aquelas escamas, aquelas nadadeiras, são tudo adaptações para que ele viva naquele ambiente. Aí, no caso do anfíbio, por exemplo, o anfíbio, ele já vai ter a fase larval, quando a gente fala, né, da questão do sapo, das larvinhas, dos girinos, até formar o sapo. Então, ele tem a fase que a gente fala que é uma fase aquática, para sair e entrar no meio terrestre. O corpo desses animais, no caso dos anfíbios, a pele deles já vai ser o quê? Já vai ser úmida. Né? Quem já pegou na pele desses animais percebe que ela é mais fria. Não? Tudo isso, gente, são adaptações para o meio aonde esses animais eles vivem. Já os répteis, eles já são o quê? Animais totalmente terrestres. Eles não têm essa adaptação, esse meio termo de um anfíbio, por exemplo, que eu acabei de citar. Então, no caso das escamas que esses animais vão possuir, já vai ser uma escama diferente, por exemplo, da escama do peixe que está lá na água, porque é uma adaptação para o meio terrestre, onde aquele animal ele vive. E também, né, nós temos aqui no caso das aves, as aves elas vão possuir um outro tipo de adaptação na sua pele. Que adaptação é essa, professora? As penas, a pelugem, tudo isso para quê? Para se adaptar ao voo, né? E não só a questão do voo, a gente vai ver também que o sistema digestório de algum desses animais é adaptado conforme a sua alimentação. Né? No caso dos ruminantes, do boi, né, da vaca, vocês podem perceber que eles vão lá, eles mastigam um pouquinho do pasto e ficam horas e horas como se estivesse com um chiclete ali na boca, mastigando. Aquilo ali, gente, é uma adaptação da sua digestão. Aí a gente fala que eles têm um tipo de digestão de ruminantes, eles são ruminantes, eles ruminam, né? Como se o alimento eles ingerissem, né, engolisse e depois ele volta e eles ficam lá, mastigando, horas e horas. E mais uma vez, né, falei da pena da ave. E os mamíferos? Uma característica dos mamíferos é o quê? Que na sua pele a gente vai encontrar o quê? Os pelos, isso mesmo. Né? Eu vou pedir agora para o meu diretor voltar para a telinha, que eu acho que vocês já cansaram de me ver, mas vamos lá. No caso dos mamíferos, o corpo dos mamíferos, eles são cobertos por pelos. E o pelo também, gente, ele é um tipo de adaptação desses animais, né? Eles vão estar protegendo o animal, né, do frio extremo, né, os pelos. Então, por exemplo, se você analisar, vamos lá, vamos pensar aqui na nossa região, na região amazônica, e vamos pensar lá no Ártico, lá aquele frio extremo. Né? Se você observar o corpo de um urso polar, o urso polar ele vai ter o quê? Muitos pelos mesmo. E aqueles pelos, aquela cobertura, aquela pelugem, ela está relacionada ao quê? A proteger aquele animal do frio extremo. E não só os pelos, né? A capa, a própria capa, vocês podem ver que eles são bem fortes, bem gordinhos, bem fortinhos, né? Aquela capa de gordura protege aquele animal também daquele frio extremo. Então, são tudo adaptações. E quando a gente já analisa os animais que já vivem aqui no calor, digamos assim, né? Na seca, a gente percebe que já não vai ter aquela cobertura quando se compara, por exemplo, o urso polar, tá bom? Então, vou dar o exemplo aqui. Vamos pensar aqui na África, né? Vamos pensar aqui, deixa eu pensar aqui no animal. Pronto, na girafa. A girafa não vai ter a mesma... Se você pensou na sua cabeça na girafa? Isso aí, pensou. Então, vamos lá. Se você colocar lado a lado um urso polar e uma girafa, vocês vão ver que a cobertura de pelos é diferente. Nós, humanos agora eu vou colocar aqui a gente, seres humanos, isso mesmo. Nós, seres humanos, também, né? Nossa cobertura aqui de pelos é bem fraquinha, né? Isso também é uma
evolução aí que nós tivemos. E agora, gente, vou falar de outra característica que faz parte desse grupo tão imenso, tão grande, que tem a ver, gente, com um tipo, né, que são os invertebrados. Só lembrando, gente, tem dentro do reino animal, a gente tem um grupo que a gente chama de grupo de invertebrados. Vamos lá, meu diretor. De novo, é bom que vocês vão ver bastante. Então, dentro do grupo do reino animal, nós temos dois grupos, que é de acordo com o quê? Com a coluna vertebral, né? Os invertebrados, que é esse aqui, ó, de cima, e o grupo dos vertebrados, no qual nós, né, e outros animais, a gente faz parte desse grupo. Então, os invertebrados são os seres que não vão possuir o que a gente chama de coluna vertebral, do corpo segmentado por vértebras, que faz com que a gente tenha uma estrutura. Já os animais que são vertebrados são os animais que vão apresentar coluna vertebral. Então, meu diretor, vamos voltar agora para a tela, para a gente ver a imagem, que eu estou aqui cobrindo a imagem, não tem problema não. Então, quanto aos invertebrados, isso varia muito, né? Mas vale destacar que muitos dos invertebrados, que aos que não possuem coluna vertebral, eles vão apresentar o corpo, pessoal, coberto por carapaça externa. Que carapaça externa é essa, professora? É o que eu chamo de exoesqueleto de quitina, tá bom? Que seria, gente, um esqueleto fora do corpo, que tem a função de estar protegendo aquele animal. É como se ele sustentasse o animal, tá bom? E ele é típico do grupo dos artrópodes. Mais uma vez aqui como exemplo, nós temos o quê? O caranguejo, que faz parte desse grupo, a aranha, a própria centopeia e até mesmo as borboletas, que fazem parte do grupo dos artrópodes. Aqui, gente, a gente tem mais um exemplo aí de uma aranha que dependendo do tipo da espécie, ela pode ser bastante venenosa. Vamos prosseguir agora com mais outro exemplo aqui, né? Alguns animais, né, que são os invertebrados, eles têm o que, gente? A presença de conchas. Aqui o exemplo aqui. Professora, me dá o exemplo aí. O caracol, o náutilo, a ostra, o mexilhão, que fazem parte do grupo dos moluscos. Quando eu falo do grupo dos moluscos, eu estou falando de animais que apresentam um corpo mole, molusco, corpo mole, isso mesmo. E assim, qual seria a função, professora, das conchas nesse grupo aqui que a senhora acabou de falar? Bem, a função, assim como o exoesqueleto, tá bom, dos artrópodes, é o que? É sustentar e proteger os animais. Ele está relacionado à sustentação e também à proteção desses animais. É mais uma característica desse grupo, tá bom? Do grupo aí dos moluscos, que são os animais de corpo mole. No segundo ano, vocês vão ter uma aula onde vocês vão aprender todas as características gerais desse grupo, vocês vão aprender a forma de nutrição, vocês vão ver como é que eles se reproduzem, se multiplicam, o modo de vida deles. Então, hoje é só a parte geralzona aqui. Agora, vamos pensar, vamos analisar com relação à nutrição, né? Que em relação, gente, à nutrição, nós temos 3 tipos, né? Nós vamos ter os animais que são considerados carnívoros, isso mesmo. Né? Nesse caso aí, quando a gente fala, né, dos animais carnívoros, são aqueles, né, que se alimentam da carne de outros animais. Olha aí, gente, mais uma característica aí. Exemplo, professora, leão, jacaré e até mesmo o peixe, a piranha. Olha aí, vocês estão rindo agora, eu também estou rindo com vocês, é isso mesmo. Então, quanto à nutrição, nós vamos ter esse aspecto variável com relação à nutrição. É isso mesmo, né? Que são os animais que fazem parte do grupo dos carnívoros. Vamos ter também aí, gente, os herbívoros, né? Que são aquele grupo que só comem vegetais, tá bom? Ou
parte deles, no caso aí, né, vamos pensar aí na girafa, nas araras, no boi que eu falei, né, que o boi é ruminante, a questão do pasto, e também os coelhos. São exemplos aí do nosso dia a dia que fica mais fácil para vocês lembrarem dessa questão aí. Então, vocês já viram que com relação à nutrição, a forma, né, que eles se alimentam, eles podem ser carnívoros, herbívoros, que não só comem vegetais, e também podem ser o que? Onívoros. E nós, professora? Eu vejo que tem uma galerinha aí que tá fazendo, que fala que não come mais carne, que é vegano. Nós, seres humanos, a gente se encaixa, pessoal, no grupo dos onívoros. Isso mesmo. Isso quer dizer o quê, professora? Que comem tanto um quanto o outro. Como assim, professora, come um como o outro? Que vai comer tanto, vai se alimentar tanto da carne de outros animais, como também, tá bom? Dos vegetais, dos produtores, ok? Então, comem tanto um quanto o outro. Exemplo, professora, o porco, a galinha, o macaco, a raposa e também o cachorro. E eu já posso falar também que nós, seres humanos, nós também, né, comemos um como o outro, né? Óbvio que hoje em dia, com essa informação, com esse canal de comunicação, né, que é a internet, algumas pessoas estão deixando de comer carne. Mas, né, se por acaso, né, se por acaso você pensa em fazer isso também, gente, é sempre bom procurar um nutricionista, viu? Para quem pensa em deixar de comer carne, né, é sempre interessante procurar um nutricionista, uma pessoa que possa estar passando uma dieta para compensar o que você está perdendo ao não ingerir a carne, tá bom? Só uma deixa aí para vocês. E vamos lá, né? A gente falou do carnívoro, do herbívoro, e nós temos mais outro tipo de alimentação com relação à nutrição que faz parte do grupo dos animais, né? Do reino animalia, que são os detritívoros, os que se alimentam da matéria morta. São aqueles animais que se alimentam das carniças, né? Você já deve ter visto esses termos. Isso mesmo. E nesse caso aí nós temos os urubus e os abutres. São exemplos, é muito comum, né? Quando tem resto de animal, depois de um tempo que você começa a ver um monte de urubu sobrevoando, ali ele já está o quê? Já tá se organizando para pousar e se alimentar daquele resto ali de matéria morta. Vale lembrar também, né? Vamos lá, gente, falei dos invertebrados, que algumas espécies possuem coluna vertebral e por esse motivo são chamados de vertebrados. E eles se dividem em 5 grandes grupos. O grupo dos animais que são chamados, considerados vertebrados, são os mamíferos, no caso nós estamos incluídos aqui nesse grupo, as aves, os répteis, os anfíbios e também os peixes. Todos eles vão apresentar aí a coluna vertebral. E a coluna vertebral está relacionada ao quê? A sustentação desse animal. Seria uma evolução, né? Uma adaptação evolutiva. Então, é mais um ponto aí para que vocês, né, vejam. Finalizando aqui, há vertebrados sem vértebras. Isso mesmo. Como assim, professora? Vertebrados sem vértebras? Que é o caso das lampreias e feiticeiras, que são espécies de peixe, que é essa imagem aqui que vocês estão vendo na telinha. Na verdade, o que todos os vertebrados têm em comum é a presença de crânio, tá bom? Então, o que faz com que a lampreia, mesmo sem ter a coluna vertebral, as vértebras que dá sustentação para aquele animal, é o quê? É a presença do crânio, que faz com que ela entre no grupo dos vertebrados. É só um ponto aí que vocês não podem, né, esquecer. Isso mesmo, pessoal. E mais um ponto aqui, né, para a gente já finalizar aqui a nossa aula, os animais que não possuem a coluna vertebral e nem crânio, lembrando, ó,
Se não possui coluna vertebral e nem crânio, eles são os invertebrados. Mais um ponto aí. E eles vão ser divididos em grupos, que são os poríferos, aquela imagem lá das esponjas, os quinidários, os plateumintos, nemateumintos, moluscos, anelídeos, os artrópodes e os equinodermos. São exemplos desses tipos de animais. Só finalizando aqui, essa aula já chegou aqui ao fim, mas daqui a pouco eu volto aqui para a gente fazer aquela revisão geral. Até mais!